É dia do Padre. Você que está em casa, a gente aqui, olha comigo lá no cantinho, que você vai ver junto comigo, ó quem está ali no meio. Ele nem está vendo que a gente vai mostrar ele agora, ele está conversando com o povo, está no meio do nosso auditório. Padre Eduardo, olha lá, conversando com as pessoas. Agora há pouquinho ele estava com uma menininha no colo, brincando com ela. Está no meio do auditório conversando com os vicentinos. Já que nós estamos vivendo o dia do Padre hoje, vamos fazer uma oração pelos nossos sacerdotes? Vamos? Pense aí no seu padre, no seu pároco, aí na sua casa. Quem é o padre que faz parte da sua vida? Nós aqui no auditório, quem é o padre que faz parte da nossa vida? Pensem, vamos pensar neles? Padre Eduardo? Padre Eduardo? Padre Eduardo, estamos falando do senhor. Isso, levanta a mão. Isso. Nós vamos rezar pelo senhor agora, padre. Agora ele vem correndo. Vem. Salve de palmas, Padre Eduardo. A gente quer rezar uma Ave Maria para o senhor, em nome de todos os padres do Brasil, pode ser? Já que hoje é o dia do padre. Vamos rezar pelo Padre Eduardo. E você em casa, pense no seu padre, pense no seu sacerdote. Nós aqui, como eu disse, pense no seu padre, no seu pároco, porque eles são os nossos pais espirituais. E muitas vezes, os nossos pais de verdade, aqueles que nos ajudam e nos auxiliam em tantas coisas. Quantos padres vicentinos, daqui a pouco o Padre Joelson vai entrar aqui para pregar para a gente. Quantos padres vicentinos, não é? Vamos rezar uma Ave Maria por todos eles. Ave Maria. Padre Joelson, vem cá. Padre Joelson. Vamos agradecer a Deus, não é? Por todos os sacerdotes. Tem mais um sacerdote aqui? Pode vir aqui. Padre Joelson, dos vicentinos. Obrigado, Senhor. Porque foi a vocação. E nós dizemos sim. Há uma crise de vocação. Não apenas para o sacerdócio, a vida religiosa, mas para o matrimônio também, não é isso? Muita crise de vocação, muitas pessoas estão sendo chamados, e nós que somos sacerdotes dizemos que vocês também são um povo sacerdotal, não é? Nós estamos no mês de vocações, e vamos pedir que mais e mais servos de Deus venham. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela vocação que todos nós temos para servir. Que o amor de Deus esteja no coração de todos vocês. Que a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse dia dos padres, o meu convite é que vocês continuem rezando pelos padres, lá de vossas comunidades, paróquias, por novas vocações, porque Deus sempre chama. Cabe aos jovens darem a sua resposta sincera e assumirem a sua vocação. Continuem rezando pelos padres. E muito obrigado pelas orações. Salve de palmas para o Padre Joelson, Padre Eduardo Dogert. Você que está em casa, já ouviu falar em São João Maria Vianney? Já ouviu falar? Nós já ouvimos falar? Já? É dia dele hoje também, não é? Um homem que tinha um ouvido maravilhoso. Um homem que escutava as confissões. Para você que não conhece, e para você que conhece, para conhecer e para relembrar. Assiste aí com a gente, veja só. O padre tem a missão de abrir a porta de Deus para os fiéis. São João Maria Vianney, modelo concreto de sacerdote. Foi enviado para trabalhar em Ars, na França, uma pequena aldeia com 230 pessoas aproximadamente. Seu entusiasmo para anunciar Jesus Cristo mostrava que ele estava sempre pronto para ouvir as pessoas.
Passava horas no confessionário. Ali passou a conhecer as angústias e as perturbações das almas. Sua postura humilde e caridosa atraía as pessoas que queriam confessar e ouvir os conselhos daquele homem já considerado santo enquanto vivia. Dessa maneira, conseguiu mudar a realidade daquele lugar e assim ficou conhecido também como Santo Cura d'Ars. Cada hóstia consagrada é feita para se consumir de amor e um coração humano. Destacava em suas homilias o sentido da cruz, a bondade de Deus e a sua misericórdia. Mas o seu ministério pastoral também envolvia a ação. Reconstruiu a pequena capela e também fundou um orfanato para abrigar os pobres. Permaneceu na aldeia por 41 anos. Em suas orações pedia: meu bom Deus, concedei a conversão de minha paróquia. Para isto aceito sofrer tudo o que quiserdes durante o tempo de minha vida. Salve de palmas, então, para esse nosso São João Maria Vianney, que nós devemos lembrar no dia de hoje também. Agora ele vai entrar oficialmente, não é? Uma salva de palmas para o Padre Joelson César Sotem. Esse é Vicentino, palmas para ele, bem forte, bem forte. Bem-vindo, Padre, bem-vindo, Padre. Vicentino mesmo, né? Com certeza, Congregação da Missão, fundada por Vicente de Paulo. O senhor estava me dizendo lá nos bastidores que o senhor fica em Varginha, no sul de Minas, não é? E também aqui próximo da região de Jundiaí. Jundiaí e região. Então, o senhor está lá e está aqui cuidando dos vicentinos dessas áreas, Padre? Nos últimos 4 anos, a minha vida tem sido essa. Cada final de semana, me encontrar com esse povo maravilhoso, que são os confrades consórcias da Sociedade São Vicente de Paulo. Muito bem. O senhor sabe dizer aqui, Padre, mais ou menos as cidades que estão aqui reunidas hoje? Aqui nós temos o pessoal de Sorocaba, Campinas, Indaiatuba, Itapetininga, Jundiaí, Amparo, Salto, Itu, toda a região. E claro... Jaguariúna. E é claro, você que é vicentino de todo o Brasil, que está acompanhando aqui pela rede Século XXI. Agora eles vão começar a gritar. Qual é? Mogi das Cruzes? Mogi Guaçu? Hã? Pilar do Sul? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um passinho para frente. Vou combinar uma coisa com vocês. No intervalo, vocês me dizem as cidades e a gente fala de novo no próximo bloco, tá bom? Aí eu vou até vocês, para não deixar nenhuma cidade sem falar, tá bom? Você de todo o Brasil que é vicentino, vicentina, e que também está acompanhando o programa Louvemos do Senhor, liga aqui para a gente, diz que você está assistindo. Eu sei que tem vicentinos lá de Manaus assistindo a gente hoje. Eu sei que tem vicentinos lá do Distrito Federal que estão assistindo a gente hoje. Eu sei que tem vicentinos aí do Rio Grande do Sul que estão acompanhando a gente hoje, não é? Liga para cá, 0 operadora 19 3871 9620. 3871-9620, diz, olha, sou vicentino e sou da cidade, e comenta aí, tá bom? Pede orações também pra gente, vai dizendo aqui, vai ligando pra gente, 19-3871-9620. Padre, eu quero deixar o tempo disponível para o senhor conversar com os seus vicentinos, os seus filhos, não é? Okay. E para os vicentinos de todo o nosso Brasil. Salve de palmas, Padre Joelson. É uma alegria poder aproveitar desse meio de comunicação, a Associação Senhor Bom Jesus, o canal de TV Século XXI, para poder falar de Frederico Ozanam. Afinal de contas, para nós, vicentinos, toda a família vicentina, esse ano de 2013 é um ano de festa, porque celebramos os 200 anos de nascimento de Frederico Ozanam. São 200 anos de presença da sua vida e sua história no meio de nós. A vida dele, bem verdade, foi bem curtinha, não é? 40 anos de vida, mas ele continua vivo e presente no meio de nós. Por isso, eu gostaria que nós demonstrássemos toda a nossa alegria, o nosso contentamento por sermos discípulos, seguidores de Frederico Ozanam, dando a ele uma forte salva de palmas.
Prezados amigos, coube a mim falar sobre o tema deste ano: amor, caridade e justiça. Vamos repetir juntos? Amor, caridade, justiça. Essas 3 palavrinhas que foram escolhidas pelo Conselho Geral Internacional, e como que para resumir e englobar nessas 3 palavras toda a vida, toda a obra de Frederico Ozanam. Ele nasceu no ano de 1813, marcou a história com sua capacidade criativa e ousadia nas questões sociais. Em 1831, ele sai lá da cidade de Lyon, onde que morava com seus pais, vai para a cidade de Paris, onde constrói e edifica a sua história, a sua vida. Ele conhece, ali naquela cidade, já uma cidade grande, ele conhece pessoas que o ajudarão a vida toda. É o caso de Andrés Ampère, que convidou Frederico Ozanam para morar lá na sua casa, porque o seu filho, o Jean-Jacques Ampère, estava estudando na Alemanha e tinha o quarto, um lugar para que Frederico Ozanam pudesse lá morar. E Frederico Ozanam aceitou de bom grado poder morar no seio daquela família. Frederico Ozanam, ele era de uma cultura prodigiosa. Não sei se vocês já tinham ouvido falar, mas ele falava 8 idiomas. Homem de visão, homem do futuro, homem que contemplava as coisas ao longe. Aos 26 anos, ele já era professor de Sorbonne, a grande universidade de Sorbonne, em Paris. Bom, se nos pedirem mais informações sobre a sua vida, nós acabamos falando que, além de fundar as conferências vicentinas, ele influenciou no pensamento social cristão de sua época, impulsionando o nascimento e o surgimento da doutrina social da igreja. Dizer que ele foi um ilustre professor em Paris, teve uma família cristã, vida familiar exemplar, junto à sua esposa, junto à sua filha, e como católico fervoroso que era, qual era o seu sonho? Queria unir o mundo numa rede de caridade. E essa rede se constitui hoje no mundo todo. Estamos vendo aqui pessoas de vários lugares, várias cidades, confrades e consórcios que estão nos acompanhando pela televisão ou pela internet, né? Enfim, esta rede hoje ela está presente no mundo todo, em 149 países, mais de 700 mil membros, confrades e consórcias. Quando nós falamos de Frederico Ozanam, nós o associamos imediatamente à fundação das conferências. E é claro, não poderia ser diferente, porque ele foi um dos principais fundadores da Sociedade de São Vicente de Paulo. É importante, porém, termos bem claro o momento político e social em que ele viveu, pois ele e os seus amigos foram marginalizados naquela época, naquele contexto histórico. A França era, naquela época em que Ozanam estava ali em Paris, e antes, metade do século XIX, o centro mundial de novas ideias filosóficas, sociopolíticas. Ocorreu a Revolução Francesa, que quase extinguiu e acabou com a presença da Igreja Católica na França. A tendência era conseguir uma ruptura total com o antigo regime. E como a Igreja estava, de certa forma, presente e aliada ao regime, a Revolução Francesa quis também aniquilar a Igreja Católica na França. O que aconteceu? O núncio precisou fugir, cruzes eram derrubadas, igrejas eram invadidas, sacerdotes eram humilhados, insultados,
e obrigados a permanecer em silêncio perante as afrontas. Imaginemos a constante humilhação sofrida por Frederico Ozanam, sendo um dos poucos professores cristão da sua época. Sem sombra de dúvida, ser cristão e ser defensor de ideias católicas, naquela época, significava estar contra a maioria, implicava numa luta constante e, como consequência, estar à margem do pensamento da época. Os primeiros passos de Frederico Ozanam para tratar de confirmar a sua fé haviam tomado forma nas conferências de história, nas quais tratava de defender um mundo universitário, a influência da Igreja Católica na criação da cultura europeia. Porém, um jovem ateu, influenciado pelo pensamento do sansimonismo, chegou a dizer a Frederico Ozanam e a seus amigos, os quais eram entusiastas em defender o trabalho da Igreja em favor da cultura, que a gloriosa tradição da Igreja não tinha nada parecido a oferecer para a redenção dos pobres. Foram tempos de brutal exploração econômica do proletariado, o pavoroso e assustador crescimento da pobreza nas classes baixas da França. Aquele jovem que questionou Frederico Ozanam e seus amigos e criticava a Igreja, dizendo que ela havia se esquecido dos pobres, advertiu Ozanam e seus amigos que se eles quisessem provar a si mesmos e perante o mundo a verdade de sua fé, não haveria outro caminho a não ser aquele assinalado no livro de São Tiago. A fé, se não se manifestar em obras em favor dos necessitados, é uma fé que está realmente morta. Por isso tem aqui um relato bem interessante, quando Frederico Ozanam, anos mais tarde, tentando fundar novas conferências, ele se reporta a esse momento da fundação da Sociedade São Vicente de Paulo. E ele diz assim: vos fala agora um daqueles 8 estudantes que há 20 anos se reuniram sob a inspiração de São Vicente de Paulo, lá na capital da França. Sentíamos a necessidade de perseverarmos na fé em meio aos assédios que vinham de diversas teorias de falsos profetas. E dissemos: trabalhemos, façamos algo que mostre a fortaleza de nossa fé. Porém, o que podíamos fazer para ser católicos de verdade, senão de nos propormos a fazer o que mais agrada a Deus? Socorramos, pois, o nosso próximo, como fez Jesus Cristo. E ele conclui esse pensamento dizendo: vamos aos pobres. Frederico Ozanam, ele indica o caminho verdadeiro para a Igreja de Cristo: ser solidária com os pobres. Esse é o caminho para a Igreja trilhar e seguir. Quando Ozanam pronunciou essas palavras, faltavam ainda 38 anos para que o Papa Leão XIII legitimasse essa visão de fé num documento oficial chamado Rerum Novarum. É ação social impulsionada pela caridade de Cristo, não somente como manifestação legítima da fé, senão como algo que é obrigatório para a Igreja de Jesus Cristo. O que foi começado em Paris em maio de 1833
pelas mãos de um grupo de 8 estudantes universitários, é hoje essa grande organização mundial católica com mais de 700 mil membros de todas as classes sociais que vivem sua fé e a demonstram na infinidade de atividades pelos pobres. Eu gostaria de lembrar aqui o confrade Michael Thiel, que hoje é o presidente internacional da Sociedade São Vicente de Paulo. Ele esteve no mês de junho em visita ao Papa Francisco. E o Papa Francisco se mostrou-se muito acolhedor, mesmo porque o Papa ele conheceu muitos vicentinos, confrades e consócias em Buenos Aires, não é? O mesmo cuidado que Francisco, enquanto bispo de Buenos Aires, tinha para arrumar um padre para uma paróquia do centro de Buenos Aires, este mesmo cuidado ele tinha para arrumar um padre para as favelas de Buenos Aires. E nessas visitas constantes que ele fazia, quase sempre acompanhado por confrades ou consócias. E nessa conversa, Papa Francisco com o confrade Michael Thiel, o Papa pediu ao Michael Thiel para transmitir esse abraço a todos os confrades e consócias. E como eu fui um receptor dessa mensagem, estou transmitindo agora, né? O Papa Francisco saúda a cada um de vocês para que continuem firmes e perseverantes nesse trabalho que Deus vos confiou. E não vamos esquecer nunca, vamos aos pobres. Antes de continuar a reflexão sobre questão social, eu gostaria aqui de me reportar um fato que aconteceu envolvendo Frederico Ozanam. É sobre o seu matrimônio, seu casamento. Todos nós sabemos que ele casou com Amélia, teve uma filha chamada Maria, mas esse casamento foi famoso aí na história da igreja. Pelo menos 2 papas citaram o casamento de Frederico Ozanam. O primeiro foi o Papa Pio IX, a quem Frederico visitou com a sua esposa alguns anos antes de sua morte. E depois, mais tarde, o Papa João Paulo I, que teve um curtíssimo pontificado, não é? Foram somente 33 dias. Numa das suas alocuções, lá na Praça São Pedro, ele tomou como exemplo o casamento de Ozanam para falar da vida matrimonial. E vejam que bonita a locução do Papa João Paulo I, feita no dia 13 de setembro de 1978. Dizia assim: no século passado, havia na França um professor insigne, Frederico Ozanam. Ele ensinava em Sorbonne, sendo eloquente e esplêndido. Tinha um amigo, o padre Lacordaire, que costumava dizer: este homem é tão admirável e tão bom que será padre e chegará a ser um bispo. Porém, não foi assim. Frederico Ozanam encontrou uma excelente senhorita e se casaram. O padre Lacordaire não se sentiu bem com isso e disse: pobre Ozanam, também caiu na armadilha. 2 anos mais tarde, o padre Lacordaire veio a Roma e foi recebido pelo Papa Pio IX, que lhe disse: venha aqui, padre. Eu sempre ouvi dizer que Jesus instituiu 7 sacramentos. Agora vem você mexendo as cartas na mesa e me diz que foram instituídos 6 sacramentos e uma armadilha? Não é assim, padre. O matrimônio não é uma armadilha, é um grande sacramento. Por isso, parabéns a todas as famílias, parabéns a vocês, leigos, que assumiram com convicção esta vocação
de serem confrades e consórcias e se colocam a serviço dos pobres desse mundo. A doutrina social moderna, ela nasceu para encontrar soluções de inspiração cristã para a chamada questão social. Expressão que hoje não se utiliza muito, embora não desapareceu nem de longe o problema para o qual ele aponta. A questão social era um fenômeno novo na história, na Europa, em Paris, produzido por grandes emigrações, populações que vinham do campo, da roça, para morar nos grandes centros. Nós, brasileiros, vivemos isso recentemente. Hoje, quantas cidades no interior esvaziaram-se porque o povo das pequenas cidades vieram para as grandes cidades. O fenômeno começou na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, e se expandiu rapidamente ao continente até o final da Revolução Francesa. Quando Frederico Ozanam chegou em Paris, essa questão social era uma ferida aberta. Multidões de trabalhadores amontoados em pequenas casas, bairros de periferia, pessoas sem trabalho, enfermas, mortes prematuras. Olhando para isso, ele escreveu no ano de 1848: devemos trabalhar em favor das classes operárias, amontoadas em grandes cidades, pisoteadas por um egoísmo que os despreza, pobres que vivem à margem de uma sociedade que se autoproclama livre e igual. O verdadeiro problema desta instabilidade, dessa questão social, não era de maneira alguma forma política, senão questão social. As condições brutais que a produção industrial e a injusta distribuição entre patrões e operários que a riqueza produzia. Este texto que eu vou ler em seguida, um texto impressionante de Frederico Ozanam, que reflete com toda a sutileza a situação de seu tempo. Dizia ele: a questão que hoje agita o mundo não é uma questão de pessoas, nem uma questão de formas políticas, senão que é uma questão social. É a luta dos que não têm nada e dos que têm em demasia. É o choque violento da pobreza e da opulência que faz tremer sob nossos pés. Essas palavras são muito profundas de Frederico Ozanam. Ele pensava e acreditava nisso, que é preciso lutar pela justiça e pela igualdade. Porém, a caridade deve completar o que a justiça não pode fazer por si mesma. E ainda, antecipa que a luta será terrível se a caridade não for a mediadora e se os cristãos não colocarem em jogo toda a força do amor. Eu tenho aqui uma outra frase belíssima de Frederico Ozanam, quando ele se refere a essa questão social. Ele diz assim: estas massas carinhosamente amadas pela igreja, porque representam a pobreza que Deus ama e o trabalho que Deus abençoa. Vamos até esse povo, ajudemos não somente com a esmola que imobiliza o homem, senão também lhe ajudando a criar as suas próprias instituições que os façam melhores ao tornarem-se autônomos. Peço que, em vez de adotarmos os interesses de uma burguesia egoísta,
nos ocupemos do povo. É neste povo onde eu vejo sinais de fé e de moralidade suficientes para salvar uma sociedade que as classes altas perderam. Frederico Ozanam via que a simples assistência jamais seria suficiente para resolver o problema da pobreza. Era necessário uma atuação política. Por isso, ele com seus amigos, eles tinham o desejo de estar presente no meio dessas pessoas, e até participou de um jornal chamado Nova Era, escrevendo artigos, publicando conteúdo, para que as pessoas pudessem tomar conta dessa situação. Vejam que um dos artigos famosos que ele escreveu dizia assim: passemos aos bárbaros. Bárbaros era o nome com o qual os burgueses de Paris chamavam os operários, porque, sendo muito pobres e rústicos, não tiveram a educação como de outras classes. Eu me recordo agora do beato Papa João Paulo II, que quando da beatificação de Frederico Ozanam, no ano de 97, lá na cidade de Paris, na Catedral de Notre-Dame, ele diz assim: Frederico Ozanam, ele observava a situação real dos pobres e procurava um empenho cada vez mais eficaz para ajudá-los e crescerem em humanidade. Ele compreendeu que a caridade deve levar a trabalhar pela reparação das injustiças. Amor, caridade, justiça caminham de mãos dadas. Tenha coragem lúcida do empenho social e político, de primeiro plano, numa época agitada da vida do seu país, pois nenhuma sociedade pode aceitar a miséria como fatalidade, sem que a sua honra não seja atingida. Que bonito esse pensamento de João Paulo II, falando em relação ao Frederico Ozanam. Meus amigos, confrades, consócias, lá na regra que vocês utilizam quando preparam uma eleição, quando vão consultar algo sobre a vida de conferência, tem uma frase muito forte lá na regra que diz assim: aproximar-se de Cristo, presente nos pobres, é o centro de nossa espiritualidade. Eu gostaria que vocês repetissem comigo essa frase. Eu vou ler mais uma vez, para vocês verem a grandeza desse nosso trabalho e nossa missão. Aproximar-se de Cristo, presente nos pobres, é o centro de nossa espiritualidade. Vamos dizer juntos? Aproximar-se de Cristo, presente nos pobres, é o centro de nossa espiritualidade. E o que nós, enquanto confrades e consórcios, fazemos a cada final de semana? Nós sempre estamos visitando os pobres. Estamos lá indo na casa deles. Estamos ouvindo os seus clamores. Estamos ouvindo as suas histórias. Estamos acompanhando a vida com o desejo de tirá-los daquela situação de pobreza e miséria que eles se encontram. Nós, a exemplo de Ozanam, sabemos que aquela cesta básica que nós levamos pode até imobilizá-los, fazer com que eles se conformem e se acomodem, mas não é só isso que nós fazemos. Nós temos o desejo de fazer com que eles saiam desta situação de pobreza em que se encontram. Então vamos repetir juntos, vamos falar novamente esta frase que está em nossa regra e que deve ser sempre o centro de nossa vida e nossa missão. Aproximar-se de Cristo,
presente nos pobres, é o centro de nossa espiritualidade. Mas está fraco, hein? Eu acredito que merece mais força, porque esta é a nossa missão, esta é a nossa espiritualidade. Vamos lá. Aproximar-se de Cristo, presente nos pobres, é o centro de nossa espiritualidade. Frederico Ozanam, numa frase, ele diz assim: os pobres os vemos com nossos olhos. Ali estão, e podemos colocar os dedos em suas chagas e feridas. As marcas da coroa de espinhos são visíveis em seus rostos. Vós, os pobres, são a imagem sagrada de Deus, a quem não vemos. E como não podemos amá-lo de outra maneira, o amaremos em vossas pessoas. Vós sois nossos mestres, e nós seremos os vossos servidores. Esta frase de Ozanam nos lembra muito uma frase de Vicente de Paulo. Vicente de Paulo, numa ocasião, dizia assim: não temos que olhar os pobres segundo o aspecto exterior, porque se levarmos em conta isso, a gente se assusta, cai fora, cheira mal, não é? Mas nós precisamos virar a medalha, e à luz da fé, vereis que os pobres nos representam o Filho de Deus, e eles são nossos mestres e senhores. Então vejam que esta é a nossa espiritualidade. Meus amigos, não temos outra missão neste mundo a não ser servirmos os pobres, evangelizarmos os pobres, nossos mestres e senhores. E o bonito da vida da igreja é isso. Existe gente para tudo quanto é missão e trabalho, não é? Nós hoje estamos aqui com os vicentinos. E eu fico aqui olhando para vocês e imaginando a vocação que um dia vocês receberam e que vocês, com toda alegria e entusiasmo, disseram: sim, eu quero ser vicentino. Sim, eu quero ser evangelizador dos pobres. Sim, eu quero servir o pobre, porque indo até ele, eu sei que eu estou indo até Jesus Cristo. Continuem firmes, não desanimem nesta missão. Para encerrar, eu gostaria aqui de ler uma outra frase de Frederico Ozanam. É uma frase que particularmente eu gosto muito. É uma frase que retrata o seu empenho, a sua amizade, a sua estima pela sociedade de São Vicente de Paulo. E dizia assim, vejam que bonita frase de Ozanam: unidos ou separados, perto ou longe, tenhamos um só coração, um coração sempre disposto a servir os pobres, um coração cheio de amor para a nossa pequena sociedade, que nos permitiu este conhecimento mútuo e que nos colocou na vida, nas filas de uma vida caritativa e cristã. Amemos o nosso modo de agir, respeitemos as regras. A fidelidade em sua observância é a melhor garantia que podemos ter na conservação de nossa obra. Já que se diz por aí que o mal é o que mais aparece, façamos nós um pouco de bem. Nós estamos agora aqui unidos, nós estamos agora aqui perto um do outro, estamos sentindo essa força, esse calor, essa vibração que vem do nosso trabalho e nossa missão. Daqui a pouco estaremos distantes, daqui a pouco estaremos longe um dos outros, mas vamos atender a esse pedido de Ozanam. Tenhamos um só coração. Meus amigos, confrades e consócias, aproveitemos desse dia que estamos aqui nesse encontro de vicentinos do Conselho Metropolitano de Jundiaí para renovar cada um
o seu compromisso para com os pobres. E eu me comprometo a estar rezando por vocês, para que vocês nunca desanimem nesta missão. Perseverem, continuem firmes. Os pobres estão esperando vossa visita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Padre Joelson, especialmente de Varginha, também de Jundiaí, para você que é vicentino, para você que é vicentina, mais forte nas palmas do Padre Joelson. Merece. E parabéns, Padre, parabéns, por seguir também aquilo que o Papa Francisco quer, que a gente não esqueça dos pobres nunca, não é? Certeza. Palmas, Padre Joelson, mais uma vez. Okay. Padre, vai descansar lá um pouquinho, preparar. Hoje o nosso programa Louvemos o Senhor, totalmente especial para você que é vicentino e vicentina, para você que participa muito e que pertence à nossa Igreja Católica. Nós estamos com uma sala de visitas hoje. O nosso programa ficando cada vez mais importante e diferente para você de todo o Brasil. Salve de palmas para os nossos convidados que aqui estão. Deixa eu apresentar para vocês os nossos dois convidados. O Cláudio Stuck, é isso, né, Cláudio? Isso. Seja bem-vindo, Cláudio, e também o José Antônio Ciscari, aqui conosco. Uma salva de palmas para os dois que estão aqui conosco. Obrigado. E eles vão falar das obras assistenciais dos vicentinos, as obras assistenciais dos vicentinos. E, Cláudio, eu gostaria que você começasse o nosso bate-papo, nosso encontro aqui, falando um pouco do seu trabalho que você tem diariamente com os vicentinos. Seja bem-vindo aqui. Obrigado, Ricardo. Eu atuo voluntariamente, todo vicentino ele atua numa conferência vicentina, eu atuo na São Judas Tadeu, em Itapetininga, e também sou voluntário presidente do Lar São Vicente de Paulo de Itapetininga. Acumulo mais uma função também na Sociedade São Vicente, que é coordenador do Departamento de Normatização e Orientação, que é o DENOR, que seria como uma assessoria jurídica às obras assistenciais. E você, Ciscar? Eu também faço parte de uma conferência, a Conferência de Todos os Santos, na cidade de Indaiatuba, que é ligada ao Conselho Particular Santa Rita de Cássia, de Indaiatuba. Na hierarquia, respondemos pelo Conselho Central de Indaiatuba e sou presidente do dispensário Frederico Ozanam, também na cidade de Indaiatuba. Indaiatuba e Itapetininga são cidades aqui do estado de São Paulo. Eu queria, já de imediato, que vocês me explicassem aqui quais são as obras assistenciais, não é, que vocês auxiliam, que os vicentinos trabalham, para que a gente possa saber um pouco mais aqui no nosso programa no dia de hoje. Nós atendemos a todos os segmentos da sociedade, né? Temos as instituições de longa permanência, voltadas para o atendimento dos idosos, nós temos as creches voltadas para as crianças, orfanatos, temos casas de abrigo para crianças que sofrem algum tipo de maus tratos, temos também escolas profissionalizantes que levamos cursos para os assistidos, para que eles passem a ter um reforço de sua renda, aprendendo artesanato de vários segmentos. Isso vai servir para que ele possa trabalhar em casa e reforçando, assim, a receita doméstica. Cláudio, só em São Paulo ou no Brasil inteiro? Temos no Brasil inteiro. Outra modalidade também de obra assistencial que a sociedade também administra são os telecentros de informática. Aqui em Campinas também temos um exemplo bonito de trabalho dessa modalidade. No Brasil são 900, em torno de 900 obras assistenciais vicentinas, e elas têm um número interessante, que é bom citar. São 27 mil pessoas empregadas por essas obras, em torno de 12 mil voluntários que trabalham voluntariamente, ajudando também na administração, e todas essas obras, elas assistem e cuidam de aproximadamente 58 mil pessoas que estão em estado de risco social. Ciscar, pelo que eu percebo assim, e para você que está em casa, agora nos acompanhando aqui pela Rede Século XXI, a gente tem o costume de ouvir que os vicentinos vão lá com um alimento na porta das famílias carentes. Mas a gente percebe que é muito mais do que isso. Você auxilia, dá emprego, ajuda, forma essas pessoas e os futuros cidadãos. É por aí, não é? É verdade. E quando a família nos procura, em geral, ela está precisando de alimento. E nós usamos esse alimento como a chave da porta da casa da família. É através desse alimento que nós conseguimos acessar a essas casas. Se você chega lá sem o alimento, dificilmente você entra.
Mas aí entra no estado de namoro. Você vai estendendo essa amizade com a família, esse diálogo, até que você chegue realmente na sua necessidade, o que ela realmente está precisando para aquele momento. Se é um encaminhamento para uma assistência jurídica, saúde, educação, se é um trabalho. No caso de Indaiatuba, nós mantemos um convênio com o PAT, então nós encaminhamos essas famílias para o pátio, para que eles sejam encaminhados para o mercado de trabalho. Então, realmente, durante esse período de namoro, descobrir o que realmente a família está precisando. Sair da cesta básica e ir direto à causa das suas necessidades. Cláudia, eu fico me perguntando e fico pensando aqui, não é? Enquanto o Ciscar está me falando assim, vocês levam alimento, mas como vocês conseguem o alimento? Eu quero até aumentar essa pergunta. Como é que vocês mantêm esse trabalho? Porque para conseguir o arroz, alguém tem que doar. Se alguém não doa, vocês têm que comprar. Como é que funciona isso? Em geral, as conferências vicentinas, que são os grupos de vicentinos que atuam em uma determinada comunidade, eles fazem um trabalho de captação de recursos. Então, a gente tem muitas pessoas, inclusive agradecer o povo brasileiro que tem muito colaborado com os vicentinos em todos os aspectos, em todas as modalidades, mas funciona da seguinte forma: nós pedimos auxílio nas missas, os párocos, as comunidades, empresários, as pessoas. Enfim, os vicentinos são uma parte da sociedade que capta recurso, capta os materiais, para que tudo isso seja levado até quem precisa. Ou seja, é de uma grande confiabilidade. Nós percebemos, notamos, que o povo brasileiro confia na Sociedade de São Vicente de Paulo, confia no vicentino, na vicentina, porque sabe que aquilo que vai chegar nas suas mãos vai acabar chegando nas pessoas que precisam mais. Então, é uma solidariedade que existe. Logicamente, se a necessidade é urgente e se não tem, aí a sociedade vai ter que comprar. E isso acontece. Ou seja, não deixar a necessidade daquela família perecer. É o que eu costumo dizer, o vicentino é, na sua essência, o mantenedor da sociedade. Eu sempre digo, o vicentino precisa botar a mão na consciência, para enxergar a realidade, ele precisa pôr a mão no coração para que ele sinta essa necessidade e coloque a mão no bolso também, para que ele consiga manter a sociedade. Ele é um dos mantenedores da Sociedade de São Vicente de Paulo. Também através dos nossos benfeitores, que são as pessoas que acessamos, que os vicentinos acessam, que nós chamamos de benfeitores, que também conseguimos recursos públicos, recursos privados, convênios públicos. Tem várias fontes de receita que conseguimos manter essas obras. Temos uma obra de relevância, que são os telemarketings, que representa aí uma maior parte desses recursos, mas, em geral, o vicentino é que busca esse recurso. Eu sei que agora, você que está em casa acompanhando aqui a Rede Século XXI, nesse programa especial para os vicentinos, tem gente querendo fazer uma doação agora para os vicentinos. Uma roupa, um calçado, um alimento, um pacote de arroz. O que eles devem fazer? Procurar os vicentinos na cidade? Se não existir na cidade, o que eles fazem? Como é que eles devem se dirigir, então, Ciscar e Cláudio? Então, nós, vicentinos, somos diretamente ligados a uma comunidade da Igreja Católica. Então, quer dizer, toda a conferência ela está enraizada em uma comunidade. Portanto, você buscando a Igreja Católica, automaticamente esses recursos chegam nas mãos dos vicentinos. Temos também os nossos prédios, quase todas as cidades têm as suas sedes, através dos telefones, quando eles ligam, a gente busca esses recursos. São várias portas de entrada, mas uma das mais importantes é a comunidade onde a conferência está sediada. Eu estava percebendo aqui, eu vejo pelo nosso auditório no dia de hoje, assim, idades variadas, desde o jovem até a pessoa com mais experiência de vida, não é? Onde eu quero chegar com isso? Com a promoção humana, porque não é só levar o alimento, também não é só dar o curso, mas é fazer com que aquela pessoa
se sinta viva, se sinta capaz, se sinta importante para a sociedade. É mais ou menos isso que os vicentinos também fazem, não é? Esse trabalho de promoção humana. Isso. O trabalho é extremamente de contato pessoal, né? O vicentino é aquele que abraça, que ouve, aquele que apoia. Então, esse lado é o lado espiritual, o lado humanizado, o lado do cuidado, da atenção. Porque toda pessoa marginalizada, toda espécie de miséria humana, ela tem essa carência, né? Do toque, da conversa. Olha, eu vou em tal lugar, não me ouvem. Os meus direitos são lesados. Então, a Vicentina, ele leva esse amor, esse carinho. Nosso bispo, lá de Itapetininga, Dom Gorgônio, que inclusive hoje vai presidir a Santa Missa no programa, ele tem uma frase muito pequena, mas rica em conteúdo. Ele fala que as conferências vicentinas são o braço social da igreja. Então, os vicentinos são como embaixadores de Jesus Cristo, que vão levar até a família aquilo que ela precisa de mais necessário na urgência, mas não deixe de levar a palavra de Deus, não deixe de levar uma esperança e também aquele buscar do pobre qual é o seu sonho, o que você gostaria de ser na vida. Então, revelar através desse contato humano que há esperança para aqueles que sofrem no dia de hoje. E também um grande exemplo são aqueles vicentinos que também eram assistidos, né, Ciscari? Existem muitos casos que a gente tem das pessoas que foram acolhidas, Ricardo, e que hoje estão aqui no meio de nós, né? Temos aí testemunhos de pessoas que viveram uma dificuldade da vida, pode ser material, pode ser psicológica, e hoje ela se sente acolhida no meio da sociedade de São Vicente de Paulo, e ela está hoje como uma vicentina. Porque o nosso movimento católico, ele é exatamente disso, é um movimento que, você mesmo disse, a todas as idades, então há uma mescla, desde a criança que acompanha o seu pai numa reunião vicentina, acompanha a sua mãe numa visita a uma casa, e vai até o idoso. Então, é o Espírito Santo que age, né, dentro da sociedade de São Vicente de Paulo, onde todo mundo tem função, sim, desde a criança até o adulto. Sim. E o Papa João Paulo II também reforçou isso, né? Ele reconheceu a Sociedade de São Vicente de Paulo como a maior obra social da Igreja Católica no mundo. Olha só. Então, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, não, o programa que ainda nós temos muitas atrações para vocês no próximo bloco, inclusive os grupos de dança se apresentando no próximo bloco. Em poucas palavras, o que representa os vicentinos, o trabalho de vocês, na vida de vocês? Olha, é a caridade. Isso é o que veio de São Vicente, que Ozanam herdou essa caridade, e nós herdamos esse espírito de caridade. Não dá para explicar por que você é vicentino. Eu acho que isso vem de Deus, é um chamado, é um sim que a gente diz, e só a caridade é que consegue manter essa chama acesa. Eu digo que a caridade é o nosso combustível. É essa herança que veio dos nossos fundadores, dos nossos antecessores, e que chega até nós por um chamado de Deus. A vida é um dom de Deus, né? A vida é tão bela porque vem de Deus. E a vida, eu vejo que não tem sentido se nós tivermos uma vida voltada para nós mesmos, uma vida egoísta. Então, a vida tem sentido, no sentido de Deus, se a gente deixar um pouco do nosso tempo para olhar aquele irmão que está do lado, que tem algum tipo de sofrimento, seja um sofrimento material, seja um sofrimento simples, que é conversa, que é uma atenção. Então, eu vejo assim, que o que move nós, como o Ciscário falou, o que move todo vicentino é essa caridade de Deus, esse amor de Deus que deve ser expressado na nossa vida, na nossa correria mesmo, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na escola, na família, na comunidade. A gente tem que deixar um legado na vida, né? Senão a nossa vida não vai ter sentido. Uma vida bela que Deus criou e deu para nós, e a gente tem que deixar alguma coisa para ser lembrado. Então eu vejo que ser vicentino é levar essa caridade, não só na oração, mas também na ação. Muito bem. Uma salva de palmas para o Cláudio Stuck, para o José Antônio Ciscari, que conversaram aqui com a gente no Louvemos o Senhor. Obrigado, viu?
Esses caras, obrigado. Cláudio, obrigado também, viu? Continuem firmes, continuem firmes. O povo pobre precisa de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.